quando começa por dentro. E então tem que haver um wake-up call. Eu tenho brincado com isso e digo que eu sou um bocado persistente, eu sou um bocado chato até. Entro no e-mail das pessoas muitas vezes, há pessoas que acham mesmo isso, que eu sou bastante persistente, somos persistentes na nossa comunicação, mandamos muitos e-mails, há pessoas que eliminam a subscrição da nossa newsletter porque acham que nós enviamos muitos e-mails, mas nunca sei qual é que é a justa medida, sabes? Porque é muito esta tentativa de chegar às pessoas e de chegar com esta mensagem de que podem assumir a responsabilidade pela sua felicidade e podem fazer coisas, podem aprender a fazer coisas, né? E as pessoas vivem muito à sombra daquilo que lhes corre mal e daquilo das pessoas que são más e das coisas que todas as circunstâncias que não podem controlar, e esquecem-se tantas vezes de controlar aquilo que podem, e eu fico com pena nisso, fico agoniado. Eu acho que o termo é esse, fico agoniado porque as pessoas de facto não se libertam dos velhos paradigmas e portanto não conseguem produzir novos resultados. E não conseguem pedir ajuda, não conseguem aceitar ajuda. E sim, felizmente também vou também vendo o outro lado desta realidade, que são as pessoas às quais eu consigo chegar, de facto, aquelas que a nossa comunicação chega e em algum momento as pessoas se deixam tocar então por esta mensagem. E é um bocadinho isso. Vou só pedir aqui ajuda a uma pessoa que tem aqui comigo para trazer outra pessoa que quer vir e que está no telefone e que não consegui atender. Só um minutinho. Sim, boa. Então, só aguardar mais alguns minutos e também tentar saber um bocadinho sobre vocês, Ana e Anabela, Bruno já temos falado. Bruno, eu gostava de conversar melhor contigo sobre essas tuas leituras e os insights que podes ter tido com essas leituras que fizeste. Eu recomendei-te alguns livros, eu creio que O Cavaleiro da Armadura Enferrujada, e não sei se me podes recordar quais foram os outros, pronto, mas em algum dia haveremos de falar então um bocadinho melhor sobre os insights que tiveste em relação a esses livros. Sim, tu leste O Cavaleiro, e quais foram os que eu te recomendei, Bruno? Sim, O Caminho da Luz. O Caminho da Luz ou Luz no Caminho? Existem os dois. Luz no Caminho é um livro muito rápido, que foi escrito por uma senhora que foi discípula, Luz no Caminho, foi escrito por uma senhora que foi discípula da Helena Blavatsky. Helena Blavatsky era uma russa que nasceu na Rússia e casou com um sujeito que com aqueles casamentos combinados, um sujeito que tinha idade para ser avô dela. Entretanto, ela fugiu para o Tibete e no século XIX, eu creio, e então quando chegou no século XIX ou no início do século XX, não tenho certeza. Então, quando chegou ao Tibete, encontrou ainda os escritos e o conhecimento que se tinha acumulado do hinduísmo, do conhecimento védico, e sobretudo também o conhecimento budista, sim, e tudo aquilo que eles sabiam acerca da natureza humana e às vezes
sobre-humana, não é? Então ela estudou muito o livro Tibetano dos Mortos, por exemplo, que são livros profundos. E descobriu algumas coisas, algumas verdades sobre o caminho da iluminação, sobre o caminho, este caminho do Samadhi, este caminho da equanimidade. Então, Luz do Caminho é um livro muito interessante. Foi escrito por uma discípula da Helena Blavatsky e que nos ensina, de facto, sobre este caminho de descoberta, não é? Há uma ideia muito engraçada no pensamento de Helena Blavatsky, que eu socorro muitas vezes deles, que é sobre a questão da verdade. Helena Blavatsky diz que a verdade não existe, e se existir, há de ser muito parecida com um diamante, tem muitas faces, e brilham, estas faces brilham bastante, e a face que nos está visível é a face que mais brilha, mas não quer dizer que essa face seja a mais brilhante do diamante, é só aquela face sobre a qual incide a luz. E para conhecermos a verdade existem outras faces, e portanto existem outros lados da verdade que importa conhecer, e, portanto importa rodar o diamante. E isto é um alerta interessante porque há pessoas que se agarram a um caminho espiritual, seja ele qual for, seja mesmo até as próprias coisas que eu digo, não é? Eles se agarram às coisas que algumas pessoas dizem e então seguem aquilo como se fosse uma verdade absoluta, e não é. É só uma das faces da verdade. Portanto, é importante conhecer outros aspectos, conhecer outras teorias, conhecer outras práticas. E teorias também são importantes, sim, porque na verdade não há nada mais prático do que uma boa teoria. Sim? Então, tentar perceber o que é que existe de comum a todas essas práticas, a todas essas teorias, e entretanto, porque aquilo que existe então de comum deve ser o tal tronco central, a tal coisa mais importante, aquilo que é de facto mais autêntico, sim, e é importante conhecer vários aspectos dessa realidade. Eu creio que foi por essa razão que recomendei esses livros ao Bruno. E outra coisa também, se calhar, recomendei também o comportamento. Estavas a falar sobre o comportamento do Sapolsky, não é, Bruno? Eu creio que foi isso que... Esse é um bocadinho mais pesado, um bocadinho mais denso. É um livro de muitas páginas, mas um livro que traz explicações muito claras sobre a natureza humana e sobre a natureza animal. No fundo é isso que nós somos. Somos animais, às vezes racionais, mas sempre emocionais. E há outro livro que também se lê muito fácil, que é com muita facilidade. Eu creio que li esse livro num fôlego, ou seja, no mesmo dia em que comecei a ler, eu terminei, pelo menos pela primeira vez, já li várias vezes, que é um livro que chama-se O Cavaleiro da Armadura Enferrujada. Sim? Então eu recomendo a todos os participantes que queiram entrar um bocadinho mais fundo nestas questões daquilo que é a natureza humana. O Cavaleiro da Armadura Enferrujada é um livro muito fácil de ler. O Eckhart Tolle, que o Bruno está a recomendar e está a falar, é também um livro muito interessante. Ele tem, aliás, um autor muito interessante, é um filósofo alemão que escreve, que vive, creio que nos Estados Unidos neste momento, e que escreve sobre o poder do agora. Tem um livro muito conhecido que é O Poder do Agora. Há também outro que é O Despertar de uma Nova Consciência. E Um Mundo Novo, tem vários livros. E basicamente é um livro difícil de ler. O Poder do Agora, sobretudo, Nova Consciência é mais fácil, mas o Poder do Agora, sobretudo, é um livro difícil de ler porque exige uma determinada mudança de paradigma. Parece um livro pequeno, um livro, eu tenho a edição do bolso, um livro relativamente pequeno, não sei se chega às 200 páginas,
mas de facto é preciso ler com algum tempo, porque as ideias que contém necessitam de ser digeridas, sim? E é também sobre isto, sobre um caminho, sobre a forma como nós podemos ver, contemplar a verdade que só existe no agora e podemos então deixar de lado um bocadinho esta ilusão que nós vivemos tanto tempo, sim? Sim, o poder do agora é mesmo para ler um trecho por dia. É um livro que não se lê, de repente. Sim, então, posto isto, vamos então começar a nossa masterclass. O tema que nos trouxe aqui foi o tema de planeamento avançado. Então, a ideia hoje é ensinar-vos duas técnicas que, combinadas em conjunto, podem nos ajudar a traçar um caminho para alcançar qualquer objetivo. Sim? Então, e parte de uma ideia fundamental que é nós normalmente nunca vemos o caminho como um objetivo se constrói. Sim? Mas é mais fácil nós percebermos como é que ele se desconstrói. Sim? Ou seja, em vez de começarmos por pensar qual é o próximo passo, vamos imaginar que já estamos no objetivo, que já alcançamos o nosso objetivo e que vamos desconstruí-lo, ou seja, vamos tentar perceber qual é o passo que demos antes de alcançarmos o objetivo e depois qual é o passo que demos antes desse e qual é o passo que demos antes desse e antes desse e antes desse, sim? E da mesma maneira que fizemos ontem, vamos também fazê-lo em conjunto, e eu gostava que algum de vocês me propusesse, se voluntariasse, para me falar sobre o caminho de um objetivo, ou seja, que me falasse sobre um objetivo específico que tenha e que possa então partilhar connosco para podermos traçarmos juntos o caminho para alcançar este objetivo. Eu aguardo então que um de vocês se voluntarie para me propor um objetivo específico e para trabalharmos juntos no sentido de descobrirmos o caminho para o alcançar e para o tornar uma realidade. Ora, José, a iluminação. Tem aqui duas coisas que são, dois objetivos que são mais teóricos, enfim, podes falar sobre eles, mas não com esta técnica, assim, seria a coisa mais palpável, mais, pronto. A questão da iluminação é, na verdade, uma questão que há muitas pessoas que perseguem, e quanto mais perseguimos esta ideia da iluminação, mais ela se afastará de nós. E, portanto, a iluminação é fruto de um caminho, sim? E há vários caminhos para a iluminação. Sim, temos aqui uma questão colocada, que é mais prática, que é a questão de melhorar a relação com a minha filha. Obrigado, Anabela. Vamos falar então sobre esse objetivo, parece-me interessante. Mas vamos falar então sobre a questão da iluminação para não fugir da questão do José. Então, o caminho da iluminação, o que é isto da iluminação? Não é? A iluminação é, no fundo, conquistar o poder de deixar de sofrer, sim? É largar este ciclo de sofrimento, sim? Podemos lhe chamar o Samadhi, podemos lhe chamar o Nirvana, podemos lhe chamar a equanimidade, podemos lhe chamar várias coisas, vários nomes, mas no fundo estamos a falar da mesma coisa. A santidade, sim, também pode ser na linguagem cristã. Portanto, estamos a falar sempre da mesma coisa, mas alcançada por caminhos diferentes. O caminho que eu te vou propor é o caminho que consta dos manuais de meditação contemplativa
E não é um caminho muito diferente daquilo que é o estoicismo e daquilo que é o caminho preconizado por exemplo, um autor que podia ter nascido em Portugal, mas depois foi refugiado no tempo do Marquês de Pombal, que foi, como vai faltar o nome, falta sempre o nome, foi o Spinoza. Sim, o Spinoza era filho de judeus, foi um conhecido estoico, e o estoicismo baseia-se na ideia de que há coisas que nós podemos controlar e há coisas que nós não podemos controlar. Então basicamente é a questão das... então há outra ideia no estoicismo, que é todo o sofrimento do ser humano baseia-se na questão das expectativas, ou seja, se nós não tivermos expectativas de que as coisas corram de determinada maneira, as coisas vão sempre ser uma surpresa e, portanto, nunca vão correr de uma maneira diferente daquela que nós queríamos, porque se nós não queremos, não é possível que elas corram de uma maneira diferente. Não sei se ficou buscado, se ficou fácil de entender, mas é isso, ou seja, tanto os grandes problemas, para o estoicismo, os grandes problemas da nossa mente são causados pelo medo, sim? Pelo medo e pela ansiedade e pela questão da raiva também, não é? E tanto o medo como a raiva, tanto o medo como a raiva, eles nascem os dois precisamente no mesmo ponto, que se quer nas expectativas. Ou seja, eu tenho um determinado medo, tenho uma determinada expectativa em relação ao meu futuro, eu tenho medo de não alcançar esta expectativa. Sim? Sem expectativa, eu não tenho medo. E isto liberta-me, é uma questão de mudança de paradigma, sabes? Liberta-me imediatamente do medo. Isso será uma forma de iluminação à maneira clássica, à maneira greco-romana. É? Os gregos, aliás, os romanos eram, alguns deles, cidadãos iluminados porque de facto venciam o medo. Sim? E a iluminação é isso, vencer o sofrimento e vencer o medo. Assim. Eles venciam o medo pela ausência de expectativas. Assim, não tinham expectativas. Eles iam, faziam o melhor e esperavam o pior. Assim. Estavam sempre à espera que o pior acontecesse. E, portanto, qualquer coisa que acontecesse era sempre melhor do que aquilo que eles estavam à espera. Estavam sempre à espera que acontecesse da pior maneira possível. Sim? Aliás, na engenharia e na informática, sobretudo, há um princípio que é a lei de Murphy. Eu, por acaso, experimentei bastante essa lei há uns meses atrás, quando estávamos a terminar a plataforma de aprendizagem virtual, que é tudo aquilo que pode correr mal, vai correr mal no pior momento possível. E se tu estiveres à espera disto, se tu estiveres à espera que as coisas corram mal no pior momento possível, então, quando correm bem, é uma surpresa agradável. E, portanto, nós não temos um sofrimento de estar à espera que as coisas vão correr mal, porque já partimos do princípio que a coisa vai correr mal, então já estamos preparados para o que vier, mas assim vamos indo e vamos vendo como é que nos vamos safando, nos vamos orientando no meio deste caminho que está condenado à partida a um mau resultado. Sim? Esta é uma ideia do estoicismo. Sim? E outra ideia do estoicismo é que para vencermos a raiva, porque a raiva também deriva das expectativas, e se tu reparares, uma determinada expectativa origina, ou seja, quando não é atendida, nós ficamos frustrados, desenvolvemos um sentimento de frustração em relação a esta expectativa. E então, como eu fico frustrado por não conseguir alcançar esta expectativa, eu fico, ou seja, revoltado e tal, e então eu vou acumulando várias frustrações, porque de uma forma ou de outra eu vou tendo expectativas que não vão sendo alcançadas, não vão sendo atendidas, então é estes picos de frustração que denominamos por raiva. E então, segundo o estoicismo, as grandes origens do sofrimento do ser humano são a raiva e o medo, e depois, então, se de facto, se eu não tiver expectativas, eu consigo então vencer a raiva e vencer o medo, e desta maneira eu consigo vencer o sofrimento, e se conseguir vencer o sofrimento, eu então sou iluminado. Ok? Faz sentido? Depois há outro caminho, há vários outros caminhos, o conhecimento védico tem outro caminho, o caminho da santidade cristã também é um caminho para a iluminação, e depois há outro caminho, que é um caminho que eu aprendi com um mestre que é uma das minhas grandes referências, que é o Osho,
mas que de facto é um caminho comum em todas as escolas de meditação contemplativa e que deriva, salvo erro, do taoísmo. Sim? Então, basicamente, da prática da meditação. Então, a prática da meditação organiza-se em 4 estádios, e a prática da meditação no sentido da iluminação, no sentido de vencer este sofrimento. Sim? Então, organiza-se então em 4 estádios, e o primeiro dos estádios é o relaxamento. E nesta fase do relaxamento o que vamos fazer é conectar a nossa mente consciente com a nossa mente inconsciente. E se tu reparares, aquilo que nós chamamos a nossa mente consciente, na verdade, está sempre muito perdida em pensamentos entre o passado e o futuro, muito entre as culpas e os medos, sabes? Muito entre coisas em relação às expectativas do futuro e àquilo que correu mal no passado. Por culpa nossa ou por culpa dos outros, ou seja, será a culpa e há sempre essa coisa da culpa, a culpa nossa ou do outro, ou seja, é um sentimento de culpa ou um ressentimento em relação àquilo que o outro podia ter feito e não fez, ou em relação àquilo que eu podia ter feito e não fiz no passado, e algum medo em relação àquilo que possa acontecer no futuro. Sim, então a nossa mente vagueia entre uma coisa e a outra, a nossa mente que chamamos consciente. No entanto, a nossa mente, a que chamamos inconsciente, está sempre consciente de tudo, 24 horas por dia. Sim? Está sempre consciente de todas as sensações do corpo. Então, a forma como nós fazemos isto é depositando, ou seja, a forma que nós fazemos isto, de juntar a mente consciente com a mente inconsciente, é pôr as duas atentas à mesma coisa, ao mesmo fenómeno. E o mesmo fenómeno é as sensações do corpo, ou seja, a nossa mente consciente pode estar atenta às sensações do corpo e sabemos que a nossa mente inconsciente está sempre atenta às sensações do corpo. Ok? Isso seria então a primeira fase, né? Estás a algum relaxamento, alguma sensação de bem-estar e tal. E depois, entretanto, há outra fase, a segunda fase, que é a concentração. No fundo, é uma forma de aumentarmos o efeito da primeira, não é? Ou seja, de facto, nós temos que concentrar a nossa atenção num determinado ponto, porque sabemos que a nossa atenção tem 2 padrões. Ou é tipo um macaco que salta de galho em galho, não é? Ou é tipo uma vaca que rumina ciclicamente as mesmas coisas, não é? Ou seja, tipo, é um processo como que de ruminação. Parece que já foi, e afinal volta a ser digerido e processado e tal, e estamos ali com o pensamento, depois volta, depois sim, temos estes 2 padrões. Então é preciso vencer estes padrões da mente e educar a nossa mente para depositar a sua atenção num determinado ponto de sensações. Sim? Então chamamos esta fase a fase da concentração. E é um treino muito sério que exige muito trabalho. Sim? Quando já estamos com esta habilidade, se quiseres, bastante desenvolvida, nós podemos então partir para as sensações em vários pontos do corpo. Sim, em vários pontos de sensação. Da mesma maneira que podemos estar atentos também àquilo que são os nossos pensamentos, sem nos deixarmos capturar por eles de uma forma positiva ou negativa, sem julgamento sequer, ok, o pensamento vem e vai e a gente deixa-o ir e vir, não há problema, e nós fixamos a nossa atenção naquele ponto, mas estamos conscientes de todas as sensações, de todos os sentimentos, de todas as informações que chegam dos sentidos, eventualmente de algumas emoções que se possam gerar, também dos pensamentos, daquilo que existe dentro do nosso corpo e à nossa volta, não é? É o tal aqui e agora, é o tal estado de mindfulness, hoje em dia fala-se muito deste estado de atenção plena. Sim? E depois, o 4º estágio é alcançado quando nós, em atenção plena, compreendemos também outras coisas, compreendemos outros fatores. Vencemos a reatividade da nossa mente. Sim? Ou seja, como é que isto se faz? A nossa mente é muito reativa, né? Reage a coisas. Então, e é por isto de reagir às circunstâncias que fica muitas vezes refém das circunstâncias. E por isso é que mantém este ciclo
do sofrimento, não é? Ou seja, nós acabamos sempre por sofrer pelas mesmas coisas. Se reparares, vamos sempre criar aqui uma dúzia de padrões e sofremos sempre pelas mesmas coisas e sempre em reação, ou seja, tentamos evitar determinadas coisas, tentamos agarrar-nos a outras e então entre aquilo que não queremos que venha, que queremos afastar, que chamamos a aversão. Fala-se muito do apego e não se fala deste oposto do apego, que é a aversão, que é igualmente prejudicial. Então a questão do apego também, eu tenho determinadas coisas que eu não quero que vão, não é? Eu não quero, e não estou, quando se fala do apego, o apego mais grave não é as coisas materiais, não é? Eu estar agarrado a um objeto e não querer que ele vá. Muitas vezes é em relação aos próprios pensamentos, em relação às próprias ideias, em relação às próprias crenças. Eu não quero deixar ir a minha crença, eu não quero pôr em causa, sim? Não, se eu for capaz de perceber este mecanismo, no fundo é isto que a nossa mente reage, àquilo que nós não queremos deixar ir e àquilo que nós não queremos deixar vir, e se eu conseguir deixar então as coisas fluírem, não é? Então eu vou deixar de ter uma mente reativa e vou poder ter uma mente realmente ativa. Ou seja, a minha mente já não vai ser controlada pelas circunstâncias, mas vai controlar a criação das novas circunstâncias. Ok? Para perceber ainda a equanimidade e para alcançar este estágio então da iluminação, é preciso perceber então que há alguma vacuidade. As coisas não têm um valor por si próprias, nós é que lhes atribuímos um valor. Isto não é positivo nem é negativo. E se for, ambas as coisas fazem parte da física e ambas as coisas fazem parte da totalidade. Sim? Todas as coisas têm uma determinada integração. E nós sabemos muitas vezes que de vez em quando determinada catástrofe dá-nos origem a um processo de renascimento. E estas coisas são reinvenções da natureza em relação a nós próprios, não é? Ou seja, a nossa mente vai crescendo, vai evoluindo à medida que as coisas se vão destruindo e vão renascendo. Sim, vamos renovando, vamos reinventando. Tudo isso faz parte de um ciclo de impermanência. E muitas vezes aquilo que nós consideramos que é negativo traz-nos a porta, abre-nos a porta a coisas muito positivas. E aquilo que nós consideramos de muito positivo às vezes mete-nos em grandes sarilhos. Sim? Então, compreender esta diferença, aliás, compreender este vazio das coisas, que não são positivas nem são negativas, só têm um valor que nós lhes atribuímos. E chamamos a isto a equanimidade. Sim? Pode ser também expansão de consciência, pode ser. Sim? Então, depois de percebermos então a reatividade da mente que vem no fundo do apego às coisas que nós não queremos deixar ir e a aversão às coisas que nós não queremos deixar vir, então também este julgamento, esta coisa de isto é bom, isto é mau, na verdade as coisas não são boas nem são más, elas são vazias de valor, nós é que lhes atribuímos um valor. Se nós não lhes atribuirmos um valor, elas não têm valor. Sim? E compreender também outro fator, outro fenómeno, que é o fenómeno da impermanência. Tudo na vida é impermanente, não é? A única constante que existe é a mudança. E quando eu me agarro a um determinado estado das coisas, não é? Imagina que eu gosto muito da primavera, e é verdade, eu gosto muito da primavera, eu tenho alguns problemas com o pólen, mas no geral eu gosto bastante da primavera. Imagina que eu gosto muito da primavera e eu me agarro à primavera, eu não quero que venha o verão. Então se eu tiver aversão ao verão, eu vou sofrer quando ele vier. Sim, eu não vou deixar vir outra fase. Eu não vou deixar vir o que vem a seguir. Não é? O complemento, a continuidade do ciclo. Eu vou tentar parar este ciclo. Eu vou-me agarrar, vou-me apegar à ideia de que a primavera é melhor para mim, então eu vou rejeitar, vou ter aversão ao verão e vou sofrer com isto. Sim? Mas, de facto, as coisas são impermanentes. Na sabedoria popular diz-se que não há mal que sempre dure, nem bem que nunca acabe. Sim? Então, deixar as coisas e deixar fluir. Sim? As coisas fluem. Não é?
naturalmente. Então, quando nós compreendemos então este mecanismo da nossa reatividade à nossa mente, aquilo que reage no fundo à dor e ao prazer, àquilo que nós não queremos que vá e àquilo que nós não queremos que venha, ou seja, à aversão e ao apego, sim, não estou a falar de coisas materiais, estou a falar das circunstâncias da vida. Não é? Então, quando eu tenho esta reatividade, eu quero quebrar os ciclos da natureza. Imagina se eu quero parar as ondas do mar, eu vou ter um problema, porque há dias em que se calhar eu vou pensar que consigo, mas há outros dias em que elas são muito fortes e elas vão me vencer. E eu vou ter um problema, eu vou sofrer com isso, não é? Porque a minha vontade não vai estar a ser satisfeita, não vai estar a ser alcançada, não é? Sim? E então eu vou sofrer com isso. E quando eu sofro com isso, eu fico capturado por esse sofrimento. Então, basicamente, entra-se aí numa espiral em que são as circunstâncias que controlam a nossa mente, em vez de ser a nossa mente a criar as circunstâncias que é possível fazer. Sim? E quando começas a perceber isto, é um estádio de verdadeira libertação e de verdadeira liberdade, e esta é a iluminação que eu conheço, José. Sim? A questão da preocupação, sim, a preocupação é uma consequência das expectativas, não é? Ou seja, eu estou preocupado com se eu vou ou não vou alcançar determinada expectativa. O que está errado aí, se existe alguma coisa certa ou errada, então podemos mudar aí, eliminar a expectativa. Quando eu deixo de ter expectativa, atenção que eliminar a expectativa não é deixar de ter objetivos, é só não esperar que as coisas corram de determinada maneira. E eu faço acontecer as coisas, sim, então não fico à espera, então eu sou, em vez de ser reativo à espera do que me vai acontecer, então eu sou ativo na construção daquilo que eu quero que me aconteça. Ok? Boa? Olá, Liliana, boa noite. Então, depois havia outra questão que era orientar, que coloca pela Flora, orientar pessoas como tu, gostava de conseguir ajudar pessoas. Todos nós conseguimos ajudar pessoas e além de conseguirmos todos ajudar pessoas, eu acho que nós estamos programados para esta missão. Não é? Um grande senhor que eu cito, que é o chamado Anthony Robbins, não sei se devem ter ouvido falar, que diz que o ser humano tem 6 necessidades fundamentais, duas que serão chamadas necessidades do espírito e 4 que serão as necessidades do ego. E as necessidades do ego vêm das funções da psique, que são descritas por um senhor chamado Carl Jung, que é contemporâneo do Freud. Aliás, o Freud foi orientador da tese do doutoramento do Carl Jung, mas o Carl Jung, ao contrário do Freud, não desfazendo do Freud, que também terá com certeza o seu valor, mas o Carl Jung, de facto, comprova e documenta o seu conhecimento. Então ele descobre que a mente do ser humano tem 4 funções fundamentais. A função intuitiva, a função sensitiva, a função mental e a função emocional. Sim, nós temos estas 4 funções. E mediante estas 4 funções, todos nós temos uma função que é mais dominante, ou seja, todos nós temos as 4 funções, a forma como as ordenamos é que é diferente de pessoa para pessoa. Então há pessoas mais emocionais e essas pessoas precisam de mais de ligação e de afeto, é uma das necessidades. Há pessoas que são mais sensitivas e essas precisam de mais experiências, mais surpresa, adrenalina, coisas novas, novidade, sim? E há pessoas que são mais mentais, essas precisam de rigor, de segurança, são estimuladas por desafios, precisam de que as coisas sigam determinada ordem, sim? Necessidade da ordem. E há as pessoas que são mais intuitivas, essas pessoas precisam de mais relevância, de se sentirem importantes de alguma forma na vida das outras pessoas. Estas seriam então as 4 necessidades da psique. E há então 2 necessidades do espírito, que são a necessidade de desenvolvimento pessoal, e isto tem a ver intimamente com o facto de um padrão de comunicação introvertido, ou seja, o ser esta pessoa que tem maior necessidade de desenvolvimento pessoal é uma pessoa que está mais orientada para si própria, é uma pessoa que é mais introvertida, e introversão na psicologia não tem a ver com o facto da pessoa comunicar muito com os outros ou comunicar pouco com os outros, tem a ver com a forma como organiza o seu pensamento. E também as pessoas podem ser extrovertidas,
ou seja, organizarem-se em função daquilo que são os pensamentos externos, e nesse caso, nessa situação, as pessoas necessitam então de ajudar as outras pessoas. Sim? Então, todos nós estamos programados, para, de uma forma ou de outra, ajudar os outros. O que acontece é que nós organizamos as coisas por camadas, então temos a primeira camada que são as necessidades fisiológicas, depois as necessidades mais pessoais, depois as necessidades mais sociais, depois as necessidades de agrupamento e depois as necessidades individuais. Então esta necessidade de ajudar as outras pessoas surge normalmente quando temos a percepção de que todas as outras necessidades mais elementares já estão resolvidas. Sim? Então temos esta necessidade de ajudar outras pessoas. Sim? E há tantas pessoas que chegam então a este estádio. Então, como é que tu fazes, Flora, para poder orientar e para ajudar outras pessoas? Eu não tenho a certeza se sei responder a essa pergunta, mas então eu adotei um conjunto de ferramentas, estudei muitas coisas, desde a filosofia, das religiões, também algumas coisas de esoterismo, etc., mas pela minha própria personalidade, pela minha formação e pela minha experiência, eu fui-me baseando sobretudo nas ferramentas que eu posso documentar e que posso comprovar. Sim, naquilo que é um conhecimento que eu posso comprovar, que é comprovável. Então eu socorri-me de um conjunto de ferramentas que de facto resultam sempre da mesma maneira, ou sempre, resultam sempre nas pessoas e sem fazer, sem esperar que alguma coisa externa aconteça. Então estas 4 ferramentas que eu utilizo, sobretudo, são o coaching, a programação neurolinguística, a inteligência emocional e a meditação, que no fundo é uma espécie de elo de ligação entre todas elas. Eu disse em último, mas podia dizer em primeiro, porque de facto é também daí que todas as outras coisas derivam, sim? Então, há muitas coisas da espiritualidade que são muito recompreendidas quando estudamos programação neurolinguística e há muitas coisas da metafísica que podemos compreender quando estudamos o coaching. Então, eu baseio-me sobretudo nestas 4 ferramentas. Então, a primeira coisa que tu tens que fazer para ajudar as pessoas é, então, se calhar a primeira coisa que tens que fazer é decidir que pessoas é que tu queres ajudar, em concreto. Sim? É a mesma coisa que ontem, temos que ser específicos, sim? Que pessoas e quantas pessoas é que queremos ajudar e porque é que isto é relevante para ti, porque é que de facto essa causa mexe contigo. Tem muito a ver com os valores e normalmente tem sobretudo a ver com aquilo que te incomoda. Eu estou a falar claramente da definição de uma missão, tá bem? Portanto, ajudar as outras pessoas faz sentido quando está alinhado com a tua missão. Portanto, o primeiro passo é tu descobrires qual é a tua missão, ou seja, quais são as causas que te vão levar a ajudar que pessoas? Este seria então o primeiro passo. O segundo passo seria então reunires um conjunto de ferramentas que te permita ajudar de uma forma efetiva as pessoas, de uma forma efetiva e mensurável e comprovável, não é? Porque quando tu te propões a ajudar as pessoas ficam na expectativa de que de facto vão ser ajudadas. E como diz o príncipezinho, quer dizer, tu és eternamente responsável por aqueles que cativas, não é? Então se tu crias uma expectativa às pessoas, tu ficas de alguma maneira responsável pela concretização dessa expectativa, não é? Então quando nós nos propomos a ajudar as pessoas, nós então temos esta responsabilidade e portanto é preciso que tenhamos ferramentas que nos permitam alcançar então este estádio, sim? De ajudar efetivamente as pessoas a produzir mudanças efetivas e produzir mudanças que sejam melhores de facto do que aquilo que existe. Isto chamamos na programação neurolinguística a ecologia dos resultados, ou seja, garantir que aquilo que vamos criar é melhor do que aquilo que existe. Sim, isto nem sempre é assim tão linear, às vezes é preciso ir um bocadinho à palpa delas, sim? Então, a primeira coisa é decidir a missão, a segunda coisa, eu diria então que é reunires o teu conjunto de ferramentas.
E depois, o terceiro passo será então encontrares um método, uma forma de ajudar as pessoas. Como eu acredito muito no amor, aliás, a palavra meta significa amor-bondade, na língua falada por Buda, como eu acredito muito no amor, e não como uma coisa romântica ou como uma coisa filosófica, mas como uma coisa prática, que tem pilares práticos, eu acredito no amor, então, e acredito que ele tem 3 pilares fundamentais: a intimidade, a paixão e o compromisso. Então eu faço disto o meu método de trabalho nos processos de ajuda às pessoas. Então, basicamente, então, o terceiro passo do teu processo para poderes orientar outras pessoas é tu criares então um método, criares uma estratégia. E a minha estratégia baseia-se então nestes 3 pilares. Primeiro, ajudar as pessoas a terem uma melhor intimidade com elas próprias, pois claro, e isto será expresso no nosso slogan, que é o AMA-te, a palavra AMA-te. Depois, descobrir qual é a paixão, aquilo que move de facto a pessoa, aquilo que a faz gigantar-se, ser maior do que ela própria. Então, isto será na palavra, no nosso slogan, a palavra inspira-te. E depois é a superação, é assumir um compromisso com os resultados e com a geração de resultados e com a entrega de resultados. Ou seja, assumir um compromisso com aquilo que é o teu propósito e com aquilo que é a tua própria missão. Sim? Então estes passos parece simples. Primeiro, descobrires qual é o teu propósito, a tua missão, e isto reside muitas vezes nas tuas causas, naquilo que mais te incomoda no mundo e na forma como tu gostarias de resolver isto que mais te incomoda. Muitas vezes, como aliás no teu caso, eu tenho certeza que tem muito a ver com o teu passado de sofrimento, ou seja, aquilo que te causou maior dor, porque basicamente o que nós queremos ajudar outras pessoas, temos que ser práticos, nós queremos ajudar as pessoas a terem mais prazer, mais satisfação e a terem menos dor. Não é? Então, nós queremos ajudar as pessoas a fazer o quê? Tem a ver com isto da nossa missão. Depois, reunir um conjunto de ferramentas. Sim, e depois, entretanto, não sei se o segundo ou terceiro passo, depois isto intercala-se, depois criar um método de trabalho. O método da Meta.pt é claramente um método inspirado no amor, ama-te, inspira-te, supera-te, baseado então nos 3 pilares do amor, que são a intimidade, a paixão e o compromisso. Bom? E depois, o último passo, e não menos importante, é aquilo que mais me agonia, que é encontrar as pessoas que queiram ser ajudadas. Sim? Porque ajudar uma velhinha a atravessar uma passadeira pode ser uma boa ação ou pode ser uma péssima ação, dependendo se a velhinha quer ou se não quer atravessar a passadeira. Não é? Porque se eu tentar ajudar uma velhinha a atravessar a passadeira, que é uma velhinha que quer estar sossegada, sentadinha no passeio, então eu vou estar a ser uma má pessoa e vou estar a causar alguma coisa horrível àquela pessoa. Não é? Portanto, é preciso que ela queira. E é por isso que ligamos então àquela questão que falávamos no início, que é a questão da porta que só se abre por dentro. Ou seja, é preciso encontrarmos pessoas para, de facto, alcançarmos esta ajuda, para lhe podermos proporcionar esta ajuda. Sim? O que acontece é que, de facto, há algum nível de pessoas, que seria o topo da pirâmide, algum nível de pessoas que precisa de ajuda, sabe que precisa de ajuda e que procura ajuda, ok? É um nível de pessoas. Eu pessoalmente não organizo, já devem ter percebido que não organizo a minha atividade para essas pessoas que andam à procura de ajuda. Depois há outro nível de pessoas, mais abaixo, outra camada, que são pessoas que precisam de ajuda e não a procuram, sim? Pronto, aí já começa a estar disponível. E depois há outra camada mais abaixo ainda, que são o maior número, que são pessoas que precisam de ajuda de facto e ainda não sabem que precisam de ajuda, por isso é que eu produzo estes masterclasses, por isso é que eu produzo tantos vídeos. Eu tenho um centro de recursos de desenvolvimento pessoal que é o maior que algum dia alguém desenvolveu em Portugal, que custa-me muitas horas de trabalho a criar e a manter, e vamos criar mais. No próximo sábado temos aí um projeto para gravar uma série de novos vídeos. Eu quero mesmo contribuir com isto e quero também facilitar o caminho para que outras pessoas possam contribuir com isso, ceder este conhecimento, que no fundo é tentar despertar as pessoas para a necessidade delas serem ajudadas.
Sim? E depois há pessoas que de facto querem ser, precisavam de ajuda, mas elas não querem ser ajudadas. São pessoas que estão num estádio em que é impossível ajudá-las. Sim? Pronto, ou seja, primeiro passo, então, para ajudar as pessoas, o primeiro passo é decidir a tua missão, e isto por acaso vai-me ser muito útil, obrigado por me teres feito essa pergunta. Segundo passo, encontrar então a coragem é outra coisa. Primeiro passo, decidir a tua missão. Segundo passo, reunires um conjunto de ferramentas. O terceiro passo, que pode ser até um nível 2A, é criar uma linha do segundo, que é criar um método ou seguir um método já criado. Claro que tu podes criar o teu próprio método ou seguir um método, ou seguir um método que já existe. E depois o último passo, que seria o quarto passo, seria encontrar pessoas que queiram ser ajudadas. Sim? Seriam estes coisas. Coragem. Pá, Bruno, eu não sei se é coragem. Eu não sei se é coragem, porque há um momento em que tu sentes que não tens alternativa, sabes? Quando tu tens consciência de que a tua missão é de fazer determinado tipo de coisas, tu não tens alternativa. Sim? Portanto, coragem precisarias para não fazer isso. Ok? Sim? Boa, estamos a dar aqui um bocadinho as voltas em relação àquilo que era o tema da nossa classe. Eu gosto muito de falar e de responder a questões, mas temos também a ser algo fiéis ao tema, embora já tenha andado aqui a vaguear à volta de coisas que não estavam ligadas. Sim? E vamos pegar então naquilo que dizia a Anabela, de melhorar a relação com a filha. Sim? Anabela, se estiveste atenta à nossa aula de ontem, sabes que melhorar a relação com a tua filha não é um objetivo que possa ser concretizável. Nós precisamos então, porquê? Porque melhorar a relação com a tua filha parte-se do princípio que tu queres eliminar uma situação que é desagradável, sim? Ou seja, tu queres eliminar uma situação que é desagradável. Melhorar significa eliminar uma coisa que tu não queres que exista. E então, basicamente, o foco da tua atenção nesta questão é não aquilo que tu queres construir, mas aquilo que tu queres evitar. E isto não é a forma mais correta de tu organizares o teu pensamento para, se quiseres ter um objetivo de facto concretizável. Vamos colocar o objetivo de uma forma mais positiva, pensando naquilo que tu queres construir, que é uma relação extraordinária com a tua filha. Sim? Pode ser? Então, será que tu consegues visualizar esse dia, Anabela? Será que tu consegues visualizar esse dia em que tu tens uma relação extraordinária com a tua filha? Muito bem. Em que dia é que isso vai acontecer? Também sabemos que temos que ter um tempo definido para que o objetivo seja concretizável. Em que dia é que isso vai acontecer? Podemos melhorar outros tipos de relacionamento, sem dúvida. Sobretudo melhorando o relacionamento connosco próprios. Porque o comportamento do outro é um reflexo do nosso comportamento. Então, se nós queremos provocar um efeito no outro, o melhor é mudarmos qualquer coisa em nós. É uma pequena provocação. Anabela, em que dia é que tu queres ter então esta relação extraordinária com a tua filha? Até podíamos ser mais exaustivos na descrição, mas para pouparmos tempo, vamos então avançar. Em que dia, Anabela? Em que dia? Anabela, podes me dar uma data, se faz favor? Não, Anabela. Vamos pensar,
vamos pensar que a mudança de atitude vai ser necessária para que tu, sim, é uma das etapas, sim, mas eu queria que tu me dissesses agora em que dia é que tu tens o objetivo, vamos pôr o objetivo de uma forma concretizável com a fórmula que aprendemos ontem e eu sei que tu estiveste cá ontem. Em que dia exatamente é que tu queres que o teu objetivo seja alcançado? Daqui a um mês? Está bem, vamos pôr, daqui a um mês. Então, daqui a um mês estamos no dia 28 de abril. Achas que isso é alcançável? Relevante, não, ninguém tem dúvidas. Muito bem. Sim. Então, imediatamente antes deste dia fantástico que tu visualizaste, em que tu tens um relacionamento que é satisfatório com a tua filha, que eu pedia-te para tu visualizares e para tentares especificar o mais possível, sim? Se estivéssemos numa sessão de coaching, eu ia-te fazer especificar o que é que seria esse dia perfeito, mas agora pedia-te só que o visualizasses imediatamente antes de chegar a esse dia, o que é que aconteceu? O que é que aconteceu na semana antes de chegarmos a esse dia? Consegues-me dizer? Sim, então chegamos a um estádio, uma semana antes de chegarmos a isto, chegamos a um estádio em que a Anabela se sente uma pessoa feliz. Porquê? Porque no momento em que a Anabela se sente uma pessoa feliz, ela vai poder inspirar a filha e, além disso, ela vai poder inspirar a filha e, além disso, ela não vai sobrecarregar a filha com as expectativas que ela tem em relação à filha. Porque nestas coisas dos relacionamentos é muito fácil a gente ter expectativas em relação aos outros, não é? É tão mais confortável. Ai, se fosse o outro a mudar era tão mais fixe. Não é? Sim, eu quero que ele seja feliz. Eu não estou a dar para, eu não estou para me dar o trabalho de ser feliz eu, né? Eu quero é que o outro seja feliz. Ah, sim, a minha vida é organizada em função dos meus filhos. Eu só quero que eles sejam felizes. Pois é. O problema é que um dia eles vão-se embora e a outra fica sem nada, não é? Então, se a Anabela se sentir uma pessoa feliz, ela vai se sentir de facto mais leve e vai se sentir. E a filha não vai sentir tanto pressão das expectativas da mãe, não é? Ai, porque tem tudo que ser assim, ou tem tudo, não é? Tu tens que ser feliz. Já que eu não sou feliz, tu tens que ser. Sim. Então, Anabela, antes uma semana, vamos pôr as coisas por semanas, de tu alcançares então este estado de felicidade, o que é que te aconteceu, Ana? Alguém quer ajudar a Anabela para tentar perceber? Sim. Percebeu o que é que ela tinha que fazer para mudar a relação. Então, percebeu o que tinha que fazer para mudar a relação. Sim? Então, depois há aqui outra coisa que acontece a seguir a isto, portanto, entre uma coisa e outra, que é, vamos dizer que isto é no dia. Já estou a mostrar o que é que estou a fazer, está bem? E vamos dizer então que
Ora, Mel, e o que é isso? Na verdade, o que é que tu tens que fazer para mudar a tua relação? Tu sabes o que é, não sabes? O que é que te impede de ter uma melhor relação com a tua filha? Eu recordo que a tua filha tem uma de 4 necessidades fundamentalmente. A necessidade de afeto ou de ligação, a necessidade de segurança, a necessidade de relevância, de importância, de aceitação ou a necessidade de variedade, de coisas novas. Sim? Qual é que tu achas que é relação, achas que é a necessidade fundamental da tua filha? Entre reconhecimento e importância, relevância, ligação e afeto, variedade ou segurança, qual é que tu achas que é a necessidade mais importante da tua filha? Então, eu vou pôr aqui outra fase também. Sim. Então, reconhecimento ou afeto? O que é que tu achas que é mesmo mais importante? Ligação e afeto ou reconhecimento? As relações são sistemas de trocas. Bem, se eu tenho uma relação comercial com alguém, é porque eu tenho alguma coisa para dar e alguém quer receber isso que eu tenho para dar. Então, basicamente, claro que nós pensamos sempre naquilo que queremos receber, não é? Mas proponho que, mesmo até mesmo nos negócios, proponho-te a pensar primeiro o que é que tu podes dar ao outro, o que é que tu podes acrescentar valor ao outro, não é? Então, se tu estiveres disponível logo à partida para acrescentar valor ao outro, a probabilidade de ele querer que tu lhe acrescentes esse valor é grande, não é? Portanto, ele está receptivo para a relação. Quando tu queres cobrar alguma coisa do outro, é evidente que ele se calhar não está muito interessado na relação. Quando tu queres acrescentar alguma coisa ao outro, é evidente que ele te vai facilitar o caminho para a relação, não é? Então, tu vais-lhe facilitar a vida, vais-lhe dar o que ele precisa, o que ele quer. Faz sentido o que eu estou a dizer? Então, sim. Tu percebeste então que perceber a necessidade da tua filha e 17/4 e no dia Então, basicamente, aquilo que eu fui fazendo nesta conversa foi tentando perceber, desmontar este objetivo por passos, por etapas, e tentar perceber o que é que vem antes de quê. Sim, e fui pondo datas, e eu vou partilhar contigo. Deixa eu lá ver se eu consigo fazer isto, compartilhar a tela. Sim, então o que eu fiz foi isto que está a aparecer aqui. No dia 28, a Anabela vai ter uma relação extraordinária com a filha.
Então, antes disto, a Anabela tem que estar feliz, sim. No dia 18 de abril, ou seja, antes da Anabela ser feliz, porque a Anabela só vai ser feliz quando a filha também já estiver a ser feliz, quando a filha estiver a receber aquilo que precisa. Portanto, a Anabela vai começar a reconhecer a filha, ela vai começar a ficar feliz. Então, mas para que isto seja possível, ela tem que antes perceber qual é a necessidade da filha, entretanto passou por esta conversa e já percebeu mais rapidamente. Antes disso ainda, ela tem que aumentar a autoestima, porque se a Anabela não tivesse autoestima, ela tem alguma, né? Porque se ela não tiver, ao momento não tem. Se a Anabela não tiver algum nível de autoestima para se pôr em causa, ela nunca vai ser capaz de reconhecer que a filha pode ter razão. Então ela vai entrar numa luta e vai tentar entrar com o outro mudo, vai entrar numa obrigatoriedade do outro mudar, ou seja, vai tentar impor ao outro que o outro mude. Sim? E não vai mudar. Porquê? Porque o outro ele tem as suas próprias necessidades. E depois, entretanto, como nós vamos ser cada vez mais agressivos a tentar impor ao outro a mudança que nós gostaríamos que é nossa, que nós gostaríamos que ele fizesse, e como ele não quer, ele não está interessado nessa mudança, ele vai reagir, ele vai se defender, então vai se fechar em copas, não é? E vai se fechar e vai se tornar agressivo, não é? Faz sentido? Ou seja, a minha autoestima está diminuída e eu acho que é mais fácil eu resolver o problema, é sempre mais fácil eu resolver o problema do outro do que o meu, por isso eu vou tentar resolver os problemas que eu vejo no outro. E o outro, de facto, entretanto, está a sentir que isto está a mexer com ele e vai-se pôr à defesa. Vai-se pôr à defesa, primeiro de uma forma mais passiva e se eu continuar a apertar com ele, vai ser agressivo comigo e eu vou ter uma relação conflituosa. Tão simples como isto. Sim? Então, basicamente, estes seriam então os passos que nós teríamos que dar para, desde o momento em que nós temos a relação extraordinária com a filha, fomos desconstruindo passo por passo até chegarmos então ao dia de hoje. Vamos por aqui, 28 de 3, acho que isso já foram muitos passos, é só daqui a 15 dias. Portanto, se calhar tu até podes ter uma melhor relação com a tua filha mais cedo. Já percebeste o caminho, já é mais fácil, não achas? Agora podemos fazer assim, esta é a nossa posse. Então podemos fazer assim, é muito fácil. Vamos aqui, fazemos ordenar por coluna A, que é a coluna da data, e tenho aqui então todos os passos que eu tenho que dar, com datas e tudo, para alcançar o meu objetivo, que é a Anabela ter uma relação extraordinária com a filha. É giro este exercício, não é? O que vocês acham? Eu vou perceber bem como é que se faz? Então pronto, já tens vou pôr em prática, diz a Flora. Sim, 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 põe. Sim. As relações são sistemas de trocas, está bem? Então o outro está receptivo a receber aquilo que nós temos para dar, se ele tiver interesse nisso. Não é? É a mesma coisa que esta velhinha atravessar a passadeira. É uma boa ação ou uma má ação? Depende. Se ela quiser. Queres ver o Excel? Então vamos lá pôr o Excel. Desculpa, José, sabes que eu acho que sou mais bonito que aquela coisa quadriculada, mas isso também é um problema que eu tenho, se calhar, com excesso de autoestima.
Sim, eu gostava de ter então os vossos comentários para utilizarmos esta ferramenta. Ui. Sobre esta ferramenta, se é utilizável ou não. É utilizável, claro que sim, em todos os casos. Estou a conseguir pôr uma linha, porque não estou a conseguir pôr uma linha. Isso aí. Isto é quando? Sim, então à espera do vosso feedback, porque senão fico aqui sem saber o que é que está a acontecer desse lado e eu preciso de ter algum feedback. Pronto, então, basicamente, eu vou continuando, é mais fácil. Eu posso juntar isto com uma ferramenta. Desculpem eu não ter preparado, porque de facto hoje tive um dia, tenho tido dias bonitos e não tive tempo para a preparação. 2H. Então, eu posso complementar esta técnica chama-se o Inverted Timeline, em inglês, que é a linha do tempo inversa. Sim? Pegar no objetivo e dividir em etapas, em fases, pois claro, sim. Ou seja, vamos desconstruindo o caminho, fica mais fácil, nós percebemos qual é o caminho que nós temos para chegar. Então, basicamente aqui o que é que vai acontecer? Nós vamos ter uma lista de tarefas que nós vamos ter que executar, ou seja, vamos saber o que é que temos que fazer e quando é que temos que fazer para que seja possível atingirmos este objetivo, está bem? O objetivo que a Anabela me colocou foi, no dia 28 de abril, ter uma relação extraordinária com a filha. Sim? Aquela visão que ela foi capaz de desenvolver. Ok? Então, 5W2H é a ferramenta que vamos trabalhar a seguir e então que se junta com esta. Sim? Vocês não vão ver em lado nenhum. Então, 5W quer dizer que há 5 palavras que começam por W e 2 que começam por H. Vou botar aqui no cabo, que é para não me escapar nada. Então, o primeiro W é de when, que é, aliás, sim, pode ser, que significa quando. O outro é de what, que é o quê, qual é a tarefa que nós temos que desenvolver. A outra é where, que significa onde é que esta tarefa tem que ser desenvolvida. A outra W é o why, porque é que esta tarefa tem que ser desenvolvida. Temos falta o why, when. E quem é que vai desenvolver? Quem é que vai desenvolver esta tarefa, que é o who. Okay? Depois temos os dois Hs, que é o primeiro dos H é how, que significa como é que se vai fazer isto. E depois o outro H, desculpem, estou aqui com uma branca. Agora aqui o Dr. Google para me ajudar, porque de facto estou aqui com uma branca. Bom, mas de qualquer das maneiras, eu vou passar isto aqui para cima. Então, sim, pois claro. Que significa how much, que é quanto custa.
não é? Quanto custa ou quanto desta tarefa, quanto ação, não é? Quanto, sim, que é quantificação, sim? Então, eu vou pôr aqui quando, o que, onde é que esta tarefa vai ser desenvolvida, nem sempre se aplica, porquê, isso é muito importante, percebermos porquê, quem é que tem que fazer, como é que tem que fazer e quanto é que tem que fazer. Sim? Sim. Obrigado, Patrícia. Sim? Então, basicamente, com esta tabela, nós temos a possibilidade de criar aqui um documento de configuração de planeamento avançado. Sim? Isto é utilizado na gestão, por grandes multinacionais, por grandes profissionais de gestão. Vamos utilizar então estas palavras, se quiserem tomar nota e depois podem pesquisar 5W2H, muitas coisas no YouTube sobre isto, e então eu combino estas duas ferramentas, a linha do tempo inversa, ou seja, desconstruir desde o momento em que eu tenho um objetivo e desconstruir e tentar perceber qual é o passo para passo, como é que aquele objetivo se foi construindo. Curiosamente fica muito mais fácil para o nosso cérebro perceber como é que uma coisa se desconstrói do que como é que ela se constrói, não sei lá saber porquê. E depois, entretanto, quando eu tenho esta lista de tarefas, quando eu já tenho os primeiros 2 Ws, que é quando é que uma coisa vai acontecer e o que é que vai acontecer em concreto, e depois posso explorar então os outros Ws e os 2 Hs, que é para se ter então um planeamento avançado. Se eu preencher esta tabela em relação a qualquer objetivo, eu tenho então uma ferramenta de planeamento avançado. Sim, posso interromper a partilha do ecrã? Sim. Boa! Posto isto, Anabela, o próximo passo é saberes um bocadinho mais sobre ti, quem é que tu és, aumentar um bocadinho a tua autoestima. Eu costumo usar muito a expressão desistir de lutar contra ti própria. Sim, a autoestima é um conceito que é um bocado enganoso, porque leva-nos muito à questão da competitividade, da comparação com outras pessoas, que é sempre um bocadinho, podemos ficar reféns dessa comparação, mas podemos também ter um pouco mais de autocompaixão, que é, ok, aceitar como nós somos, com todas as nossas qualidades, e com todas as nossas fragilidades e nossas vulnerabilidades, e então tentar maximizar, tentar aproveitarmos o mais possível daquilo em que somos bons. E tenho certeza que tu tens qualidades suficientes para atrair a tua filha, para seduzir, se quiseres, a tua filha para um novo relacionamento, e também tens inteligência suficiente para mudar a tua atitude em relação àquilo que tu fazes em relação à tua filha, e naturalmente que o feedback, o retorno também vai vir diferente. Claro, quanto mais tu vais mudando a tua atitude, mais tu vais mudando o retorno. Se queres mudar o retorno, tens que mudar a tua atitude. Sim? Boa. Dúvidas? Já estamos com quase 1h30 de masterclass, será suposto demorar meia hora. Estou a fazer-vos passar aqui um tempo se calhar mais longo do que seria desejável para vocês. A ideia é claramente positiva, quero-te entregar o mais valor possível e responder ao máximo possível questões. José, levantaste a mão, querias dizer alguma coisa, José? Boa. Sim. Então, abaixando as mãos. Boa, esta foi então a nossa terceira masterclass, desta série 3 que fizemos
sobre a questão, então, estas ferramentas do coaching e que são muito práticas e que nós podemos, de facto, utilizar. O coaching tem muito mais que isto e efetivamente, eu gostaria muito que tu pudesses aprender um pouco mais sobre coaching. Nos próximos dias eu vou relançar o curso de práticas de coaching e eu vou começar a trabalhar então num curso para que tu possas ajudar outras pessoas, está bem? No fundo, poder salvar a vida de alguém e com conhecimento o mais científico possível. Há também uma experiência muito interessante do Dr. Zigardo, que é um norte-americano que conduziu uma célebre experiência que foi da prisão de Stanford, que acabou por revelar muitas coisas um pouco subversas em relação àquilo que é a natureza humana. Depois ele dedicou-se a um projeto de criação de heróis. Eu também eu quero isso, eu quero ajudar-te a ser herói e ajudar-te a construir a diferença na vida de alguém. Sim, se estás nessa onda e se queres então ter mais informações, mantém-te ao corrente, mantém-te a acompanhar no trabalho, porque eu vou desenvolver o máximo possível essa ideia e com a maior brevidade possível. Sim? Eu só não largo todas as outras coisas, porque portanto eu também estou a ajudar outras pessoas e portanto também preciso fazer isso, também preciso assegurar a sustentabilidade das coisas, como tu vais perceber depois quando fizeres um curso ou quando fizeres um processo para te transformares tu próprio numa pessoa que seja capaz de ajudar outras pessoas. Tu vais ver que isto implica alguma complexidade, sobretudo na questão da concretização da sustentabilidade. As coisas têm que ser de facto sustentáveis para poderem perdurar no tempo. Eu vou estar um bocadinho ocupado com isso e a resolver algumas questões de crescimento. Estamos neste momento com uma crise de crescimento e eu vou tentar resolver, mas muito rapidamente eu vou voltar então com esta ideia de facilitar o caminho para que tu possas ajudar de uma forma efetiva outras pessoas e se calhar até seres retribuído por isso. Sim? Então vá, Manuela, Anabela, Bruno, José, Patrícia, Flora, Lourdes Amaral, minha querida. Foi um prazer estar convosco e muito obrigado por estarem aí e por seguirem o meu trabalho. É a minha missão também e, portanto, se tu estás a seguir, também acabas por fazer parte dela e eu estou muito agradecido por isso. Também é por ti que faço isto, por ti e pelas pessoas que tu podes ajudar. E se formos capazes de criar esta onda de amor, de bem-querer, e primeiro a nós próprios, e depois usamos as ferramentas para nós próprios conseguirmos melhores resultados connosco mesmos, depois tentar também conquistar, aliás, alcançar outras pessoas e contagiar outras pessoas com esta crença de que é possível as pessoas mudarem, que é possível as pessoas terem umas melhores vidas e que é possível elas serem ajudadas, sabes? É isto. E então é assim que vamos mudando o mundo, uma pessoa de cada vez. Sim, estamos juntos, muito obrigado e até breve. Na próxima semana voltamos, eu ainda não sei o que vamos fazer, mas está uma energia tão boa que eu não posso parar com isto. Se tu tiveres uma ideia sobre um tema qualquer que gostasses de ver na próxima semana, manda-me uma mensagem, ou por Facebook, ou por um e-mail, por um telemóvel, por tantas vias de comunicação que temos hoje em dia disponíveis sobre isso. Relacionamentos, não é? Sim. Sim, outros temas. Sim. Sim, então, mas nos relacionamentos o que é que vocês queriam ouvir? Terminar relacionamentos, melhorar relacionamentos ou encontrar novos relacionamentos? O que seria mais interessante? Os relacionamentos têm estas três vertentes, não é? Encontrar novos, melhorar.
Então temos aqui novos, sim. Então lá, quem sabe deixa-me cozinhar melhor essa ideia, é um tema que por acaso eu tive para me especializar nisso, confesso, há algum tempo atrás. Eu pensei muito em me especializar nisso e depois abandonei porque é um tema que de facto tem uma grande complexidade, sim. Eu vou tentar, sim, vou tentar e lá para o fim de semana já estou a dizer alguma coisa, tá? Então lá, são quase 11 da noite, eu vou correr, porque eu tenho um compromisso, tenho que deitar um puto, tenho que deitá-lo na almofada, e ele fica sempre à minha espera, e eu gosto que ele fique, e que é o meu filhote. É uma das minhas razões de ser assim, e a outra é estar aqui contigo. Portanto, na próxima semana voltamos então se calhar para falar de relacionamentos, sabe? Vamos ter uma surpresa na próxima semana. Vamos ter um bónus extra de uma pessoa extra. Não é extra. Bem? Depois falamos. Um grande abraço e estamos juntos. Muito obrigado por estar aí.